renda, certo? Então, o seguinte, para a nossa aula de hoje, nossa projeção vai falar a respeito dos chamados conceitos fundamentais do pensamento de Karl Marx. Nós temos que ver, por exemplo, a organização do para ele, como se dá a relação do trabalho, a questão da ideologia, a questão da alienação, os modos de produção, a mais-valia e a luta de classes. Na verdade, esses são os principais conceitos do pensamento marxista e é um dos filósofos mais cobrados nas provas dos vestibulares pelo Brasil afora, inclusive na prova do Exame Nacional de Ensino Médio, certo? Por favor, a qualquer momento podem me interromper, nem que seja por chat ou por meios de voz mesmo, tá? O chat eu não sei se eu vou conseguir visualizar automaticamente, mas se você pode intervir durante a aula a qualquer momento, a qualquer estrutura, certo? Deixa eu marcar a presença aqui de um que está entrando. Deixa eu ver, é o Pessini, marcando a presença dele. Então, a ideia fundamental que nós falamos a respeito de Karl Marx, na última fala, a gente falava que Karl Marx nunca foi sociólogo, Karl Marx nunca foi economista, Karl Marx nunca foi contabilista. Karl Marx ele foi um filósofo, mas devido à abrangência do pensamento, devido à abrangência das suas teorias, ele é estudado em filosofia, em sociologia, em economia, em ciências contábeis, até em direito, em algumas partes do estudo do direito, ele é abordado. Mas a primeira relação é que nós temos que estabelecer a ideia para ele o que são as relações de trabalho, tá? Segundo Karl Marx, as relações de trabalho se dão através da transformação da natureza em matéria-prima. Mas como ocorre essa transformação da natureza em matéria-prima, ou seja, ou em mercadoria, tá? A transformação dessa natureza em mercadoria. Então, para ele, existem três situações que são de caráter fundamental. Primeiro, a relação de escravidão, a relação de servidão e a relação capitalista de produção ou relação do trabalho assalariado. Então, para Marx, a evolução da sociedade ela está ligada diretamente a esses três processos de relação de trabalho. Tá? A partir daí, nós temos uma expansão da estrutura do pensamento marxista. Então, a escravidão, onde o escravo, onde o indivíduo é uma propriedade do seu senhor. Então, a relação de trabalho dentro da escravidão, o escravo, ele é uma propriedade, onde ele pode ser trocado, onde ele pode ser vendido e obter lucro através desse processo de escravidão. Passando esse processo de escravidão, nós temos a relação de servidão, onde o indivíduo propriamente ele não é 100% livre. Na verdade, ele não seria livre, mas ele não pode ser vendido, ele não pode ser trocado como uma mercadoria, porque na relação de servidão nós temos aquela condição que vocês estudam em história, tá? Relação de suzerania e vassalagem. Então, são laços de dependência mútua, a dependência do senhor feudal em relação ao seu servo para produzir, para guerrear, para aumentar as suas atividades agrícolas. E o senhor feudal depende necessariamente do servo. O servo depende do senhor feudal para ter a terra onde executar as suas funções, proteção em caso de guerras e outras condições mais. Então, é uma relação de dependência mútua, onde o servo ele não é totalmente livre. Na verdade, ele nem seria livre, porque ele está preso, ele está ligado diretamente à produção na terra por laços de fidelidade com o seu senhor. E a grande transformação, segundo Marx, no processo que nós temos do chamado período da modernidade, nós temos o surgimento do trabalho assalariado. Com o advento do mercantilismo, ou seja, com o advento do
capitalismo comercial, surgem transformações dentro dessa esfera das relações produtivas. Então, a relação de trabalho agora é o trabalho assalariado, que será intensificado na era industrial. Então, o trabalho passa a ser uma mercadoria, onde os proletários, ou seja, o detentor da mão de obra, troca ou vende a sua força de trabalho por uma remuneração periódica. Essa remuneração periódica nós conhecemos por salário. Então, essas são as três relações de trabalho, ou três relações de produção existentes dentro da história, segundo Karl Marx. E ele vai propor a ideia do trabalho coletivo dentro do comunismo, ou seja, onde todos vão executar o trabalho e o resultado da produção lhe pertence. Aqui nós temos a seguinte situação: no trabalho escravo, ou seja, na relação de trabalho escravo, o indivíduo é propriedade do seu senhor e o resultado da produção vai toda para o seu senhor. Tá? Nas relações de servidão, parte da produção é entregue ao seu senhor. Então, parte, pelo menos, a maioria da produção, como vocês veem em história, certo? E no trabalho assalariado, todo o resultado do trabalho é do patrão, é do burguês. Então, há uma relação de dependência direta dos indivíduos a partir do processo produtivo. Dentro do sistema capitalista, eu sou livre para trabalhar, livre para associar-me. Só que, dentro do sistema capitalista, eu vendo a minha força de trabalho, eu troco a minha força de trabalho por uma remuneração periódica, e disso vai gerar uma dependência direta do trabalhador em relação ao burguês. É por isso que Karl Marx define as duas principais classes dentro do capitalismo, que é a burguesia, que são os donos do meio de produção, e o proletariado, ou a classe operária urbana, que são donos da força de trabalho. E essa ideia, segundo Karl Marx, ela perpassa ao longo do tempo nas sociedades primitivas, nas sociedades escravagistas, nas sociedades feudais e nas sociedades capitalistas. Então, nós temos a mudança do modo de produção ao longo do tempo histórico. Então, no capitalismo, o trabalho se transforma em mercadoria. Por exemplo, nós temos a questão da mão de obra. Você vai fazer você vai fazer um muro na sua residência, você vai murar a sua residência e você não consegue executar o trabalho. Então, você contrata um pedreiro, onde ele vai vender a sua força de trabalho. Você vai trocar, tá, a construção do muro por uma remuneração em relação à atividade desenvolvida por este indivíduo. Ele tem a mão de obra. Tá, ok? E, por favor, mão de obra em Karl Marx é entendida como força de trabalho, tá, ok? Se cai força de trabalho, tem como sinônimo no pensamento de Karl Marx mão de obra, termo especificamente criado por Marx para designar a ação dos trabalhadores na sua época, no seu período. Então, a força de trabalho pertence ao proletário, pertence ao trabalhador. E quem controla as atividades produtivas seria a estrutura do burguês. Então, da manufatura medieval, a ideia principal era o chamado preço justo. Com o advento do capitalismo, a essência do capitalismo é obter o lucro. Por isso que, segundo Marx, o sistema capitalista gera algumas ideologias sobre o trabalhador e acabam alienando o trabalhador. Uma das principais ideologias da era industrial é a seguinte frase, que o trabalho dignifica o homem. Então, só seria um homem digno aquele que tivesse trabalho. Então,
toda a sociedade vai exigir que o indivíduo execute alguma função de trabalho, porque se ele não executa uma função de trabalho, ele não é uma pessoa digna de ser considerada cidadão daquele determinado lugar, certo? Então, essa é a primeira ideia, tá? As relações de trabalho em Karl Marx. A segunda ideia, e de caráter fundamental, é a chamada a alienação do trabalhador. Segundo Marx, a alienação é uma condição na qual o trabalhador não lhe pertence mais, como, por exemplo, eu sou professor do Colégio Alexander Fleming. Toda terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, de manhã e à tarde, eu estou sob responsabilidade do Colégio Alexander Fleming, ou seja, o meu trabalho está alienado ao colégio, ou seja, o meu trabalho já não me pertence, o meu trabalho passa a pertencer ao meu empregador e eu tenho que executar a minha atividade. Então, significa que eu vou perder a minha capacidade produtiva, porque eu perco na ideia de que ela deixa de me pertencer. Ou um trabalhador qualquer que troca a sua mão de obra, a sua mão de obra por uma remuneração periódica na execução de uma função. Então, ele não pode deixar de trabalhar, ele tem que executar a sua função porque o seu trabalho não lhe pertence mais. Como o meu próprio exemplo. Eu não posso deixar de dar aula nos meus horários pré-determinados, porque eu já assinei um contrato com o Colégio Alexander Fleming. E, através desse contrato, eu deixo de me pertencer, eu passo a pertencer ao Colégio Alexander Fleming, dentro desse horário pré-determinado. Então, isso significa que, assim, alienação é a perda de algo, a privação, o operário é um apêndice da máquina, o operário é uma extensão da máquina. Eu sou uma extensão do Colégio Alexander Fleming. Então, por isso que o indivíduo deixa de se pertencer. A forma máxima de alienação é a seguinte: fazer com que o trabalhador não se reconheça no produto do seu trabalho, logo, não percebendo sua condição de explorado. Significa, vamos dar o seguinte exemplo: se um trabalhador executa 8 horas de trabalhos diários numa fábrica, tudo aquilo que ele produz não lhe pertence, pertence ao seu empregador. Só que o empregador não produziu determinadas mercadorias. Essas mercadorias vão pertencer ao empregador. Por isso, o operário está alienado ao setor produtivo. Ele produz, mas nada daquilo que ele produz lhe pertence. Portanto, o processo de alienação é a perda significativa que o trabalhador tem em relação ao processo produtivo. Ele pode produzir 100 carros no ano, tá? Mas ele não tem carro, nenhum carro lhe pertence. Esse é o processo de alienação. O meu trabalho está vinculado às atividades que eu executo. Só que o fruto dessas atividades não me pertence, como, por exemplo, eu sou professor do Colégio Alexander Fleming, eu dou aula, eu executo as minhas funções no Colégio Alexander Fleming, mas o Colégio Alexander Fleming não me pertence, tá? Então, essa é a relação. Então, a alienação é uma situação onde o trabalhador ele se encontra como um mestre da produção, mas nada daquilo do que ele produz no ambiente de trabalho onde ele executa suas funções não lhe pertence, não são capazes de gerar uma felicidade interna e externa para o trabalhador. Está ligado diretamente ao processo de produção. E o trabalhador, ele não pode deixar de executar suas funções, porque ele já está alienado. A questão do trabalho, o seu trabalho está alienado às forças produtivas de execução da atividade que ele tem que realizar.
Portanto, eu não posso parar de dar aula, porque o meu trabalho está alienado ao Colégio Alexander Fleming. Portanto, o meu trabalho já não me pertence mais. A minha força de trabalho pertence ao Colégio Alexander Fleming. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Sobre o socialismo utópico. Aquele homem que faliu, era o Robert Owen, certo? Não é exatamente dessa aula, mas tem uma questão que pergunta isso. Uma questão do livro, Liara? É uma questão a respeito do livro? Tá. Então, é o seguinte, deixa eu pegar o livro aqui. Peguei filosofia. Vamos pegar o nosso livro de filosofia, lá capítulo 8, né? Isso, capítulo 8. Tem uma questão que pergunta isso. Qual é o número da questão, por favor? Pro, é que é do livro de sociologia que está misturado. A gente estava vendo assim, Tá, do livro de também. sociologia, exatamente. Por isso eu falava para vocês que vocês já viram Karl Marx em sociologia. Deixa eu pegar, qual é a página, Liara? Deixa eu ver aqui, Pro. Rapidinho. Capitalismo sob suspeita. Vai ser esse capítulo, capítulo 3. De acordo com Karl Marx. Deixa eu ver, jornada. Cadê? Não achei aqui. As grandes Hausmann, tá. Pro, eu não tô achando ela aqui, eu te mando no final da aula, peraí. Tá, até o final da aula você me fala para a gente dar uma olhada, tá? É porque Beleza. do livro de sociologia são bem as questões diretas centradas na estrutura da sociedade. Deixa eu ver. Tá, você vai procurando aí, manda para mim no chat qual é o número do exercício, aí a gente dá uma abordada sobre ele, certo? Isso é bastante interessante, porque a questão do socialismo utópico, tá, é anterior ao pensamento de Marx. A ideia deles não era, tá, mudar o capitalismo, não era estabelecer nenhuma transformação no sistema capitalista, e sim readaptar ou reorganizar o capitalismo para que não fosse tão explorador em relação à produção, em relação ao trabalho executado pelos trabalhadores. Portanto, a alienação é a forma com a qual o empregador exerce uma exploração sobre indivíduos sem que ele perceba essa exploração, como, por exemplo, o camarada que trabalha 8 horas por dia numa fábrica, ele produz 10 mercadorias em 8 horas. O patrão aumenta a sua atividade, aumenta a sua meta de 10 para 12 mercadorias por dia. E ele acaba sendo explorado, mas ele não percebe essa exploração, porque ele está ligado diretamente à execução das suas funções dentro da própria produção, certo? Aí vem o seguinte, a alienação seria a apropriação do objeto que aparece como alienação, a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos ele pode possuir, e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Então, é essa a ideia que nós acabamos de abordar. Se você produz e se encontra numa condição de satisfação em relação à sua produção, significa que você está sendo explorado. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Desculpa, ninguém está com a câmera aberta. Eu achei que vocês estariam com a câmera aberta. Mas um exemplo que eu costumo utilizar para a gente poder entender o processo chamado de alienação. Suponhamos que todos vocês trabalham na mesma multinacional e todos vocês trabalham na mesma multinacional e executam suas funções regularmente. No final da execução da sua produção, você tem R$20.000. Seu salário mensal é R$20.000. Agora, são presentes 27. Então, 27 indivíduos recebem R$20.000 por mês. Vai totalizar
um total bruto de R$ 540 mil por mês. Então, a empresa onde você trabalha tem um gasto mensal com todos vocês de R$ 540 mil, tá? Por mês para o pagamento da folha de vocês. A pergunta é o seguinte: para você que está iniciando o seu processo de profissão, para você que está iniciando o seu processo de profissionalismo, R$ 20 mil por mês estaria basicamente suficiente ou não? É para responder, tá? Vocês executam o trabalho de vocês numa empresa multinacional e cada um recebe R$ 20 mil por mês. O seu empregador, ele tem um gasto com o salário mensal de vocês de R$ 540 mil. A pergunta é: você está satisfeito com o seu salário? A maioria das pessoas que foi feita essa pergunta, a pessoa falou: poxa, R$ 20 mil, eu estou satisfeito com o meu salário. E por conta do valor desse salário, eu vou trabalhar incansavelmente para justificar o meu salário. Agora, imagine a seguinte situação: se você recebe R$ 20 mil por mês e cada um dos seus colegas recebe R$ 20 mil por mês, totalizando R$ 540 mil, imagine o quanto o seu empregador não deve estar satisfeito com o trabalho de vocês, ou o quanto o seu trabalhador, ou seu empregador lucra em relação ao trabalho de vocês. Então, para pagar R$ 540 mil por mês a todos vocês, deve ter uma lucratividade bem maior, 2, 3, 4, 5 vezes mais do que ele paga para você. Essa seria a crítica de Marx em relação à alienação, que quando você se diz satisfeito com o fruto do seu trabalho ou satisfeito com o seu salário, o seu patrão está ganhando muito mais em cima de você. O seu patrão está lucrando muito mais em cima de você. Você estaria alienado ao processo produtivo, o seu trabalho estaria alienado ao seu patrão, porque não vai lhe pertencer em nenhuma hipótese, certo? Pegou aí dessa ideia de alienação? Tá? Aí, outra ideia chamada fundamental. Só um pouquinho. Desculpem, é que está passando o carro vendendo gás, aí faz um barulhão, então eu tenho que fechar o microfone. Aí o seguinte, além da questão da relação de trabalho, além da questão da... Oh, meu pai, relação de trabalho, além da questão associada à alienação, nós temos a questão da ideologia. Por favor, segundo Karl Marx, a ideologia é um conjunto de ideias que são criadas para manter a estrutura de dominação sobre o trabalhador sem que ele perceba, ou uma estrutura que mantém a forma de dominação sobre o trabalhador, exigindo que ele trabalhe cada vez mais e aumentando a exploração desse trabalhador. Então, Marx considera a ideologia como uma ideia ilusória, algo que vai enganar, algo que vai iludir, um discurso ou ação que mascara o objeto, mostrando apenas sua aparência e escondendo suas demais qualidades. Então, segundo o pensamento de Karl Marx, a ideologia é um conjunto de ações para manter o operário, para manter o trabalhador sob controle, evitando que ele chegue a despertar uma ideia de contra-ação à produção ou ao sistema capitalista. Então, qual seria o objetivo da ideologia? A principal função da ideologia é ocultar a existência do conflito de classes, ou seja, minimizar os conflitos, e minimizar a luta de classes, impedindo que a classe trabalhadora exija seus direitos, ou a classe trabalhadora torne-se revolucionária. Mas quem cria essa ideologia é a classe dominante. Tá? E essa classe dominante tem um poder
essencial de mascarar esse processo de dominação. Ela serve para garantir o poder da classe dominante, mantendo a classe trabalhadora alienada, como exemplo que nós demos agora há pouco de o trabalho dignifica o homem. Então, eu vou trabalhar, mesmo o meu salário não sendo adequado à minha situação, ou seja, à minha função, é melhor eu receber pouco do que receber nada. Então, essa é a grande crítica de Karl Marx, que mantém a classe trabalhadora sob controle. O objetivo da ideologia, ela é usada para explicar as diferenças sociais e a ideologia da utilização de vários recursos. O mais comum recurso é a naturalização. Exemplo, tá? As pessoas pobres não se esforçam para mudar sua realidade. Por isso, elas são pobres, mas a herança econômica e social não fazem a diferença. Pode até fazer. Você pode herdar um dinheiro, mas você pode herdar algo significativo dos seus familiares. Só que, muitas vezes, você não consegue administrar aqueles recursos. Então, segundo a ideologia da classe dominante, pobre é pobre porque não faz nada para mudar a sua condição. Se ele fizesse algo para mudar a sua condição de pobreza, ele poderia sair desse estágio máximo da sua própria pobreza. Quando não é o carro de som, é o avião. Fala sério, passando bem aqui em cima agora. Certo? Então, essa, segundo Karl Marx, é a função da ideologia, manter o controle, manter a alienação sobre o trabalhador. Como, por exemplo, criar ideias, criar condições a respeito da classe trabalhadora. Então, é melhor você trabalhar e receber pouco, receber um salário mínimo, por exemplo, do que não ter nenhuma atividade, não ter nenhuma remuneração. E essa é uma das principais ideologias dentro do sistema capitalista. É melhor pouco do que nada. E o indivíduo ele acaba se submetendo a esse pouco realmente para não ficar sem nada. É essa a ideia que do sistema capitalista, segundo Marx, tem explorar o indivíduo cada vez mais. E através disso vem uma outra situação, um outro conceito de caráter fundamental, chamado assim, fetichismo da mercadoria. Para quem não sabe, a palavra fetiche significa mágica ou transformação. O fetiche da mercadoria é transformar a ideia da mercadoria, valorizar muito mais a mercadoria do que propriamente o homem, do que propriamente o trabalhador. Então, diz assim, as mercadorias adquirem uma forma fantástica, quase sagrada, capazes de oferecer mais do que utilidade. Trazem felicidade, poder, status, etc. O resultado é a alienação e a exploração humana pelo trabalho. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a mercadoria, aliás, o homem vai humanizar a mercadoria, ou seja, a mercadoria terá mais valor do que o próprio homem. E essa mercadoria vai coisificar o próprio homem, onde a mercadoria toma o lugar de importância do ser humano. O mais importante agora seria ter, possuir, adquirir, comprar ou ser detentor dessa mercadoria, seja chamada reificação do homem, ou seja, o homem passa a ter um outro lugar dentro desse processo produtivo. Se lá atrás, lá no período chamada produção artesanal, o homem tinha um papel fundamental na transformação da mercadoria, agora o papel fundamental, o elemento mais importante nessa relação de produção é a mercadoria. A mercadoria assume um papel de suma importância dentro da sociedade capitalista. Traduzindo, dentro de uma empresa capitalista de produção, nós temos a valorização da produção da mercadoria. O trabalhador que executa as suas metas, o trabalhador que consegue manter as suas metas, ele é considerado um bom trabalhador. Portanto, ele vai produzir a mercadoria. Então, a qualidade desse operário
passa a ser medida pela quantidade de mercadoria que ele produz. Então, em relação a esse processo de produção da mercadoria, o homem adquire ou o homem perde o seu valor. E a partir da era industrial, a máquina passa a ditar o ritmo de trabalho das fábricas. O homem, ele perde a sua essência, a mercadoria passa a ter valor principal dentro do processo de produção. Então, fetichismo da mercadoria é a ideia de que a mercadoria assume o papel principal dentro da relação de produção. O homem fica com um papel secundário, o trabalhador fica com um papel secundário. E tudo aquilo que o homem produz não lhe pertence, ou seja, o resultado final da sua produção, traduzindo a mercadoria, não vai pertencer a esse homem que produziu, vai pertencer a um terceiro, vai pertencer ao capitalista que controla todo o processo produtivo. Então, esse é o conceito chamado fetichismo da mercadoria. Muito cuidado. Fetiche, mágica, a transformação da mercadoria num valor primordial, mais importante do que próprio homem. E um dos conceitos mais clássicos dentro do pensamento de Karl Marx, tá? É clássico, clássico mesmo. Quando cai em prova de vestibular, cai em questões sobre mais-valia, cai em questões sobre luta de classes. Então, a mais-valia, durante muito tempo, as pessoas confundiam a mais-valia com o lucro, tá ok? A mais-valia não seria propriamente o lucro. A mais-valia, ela conduz ao lucro que o patrão recebe em relação ao trabalho do seu operário. A mais-valia é a exploração que o trabalhador sofre em relação ao seu processo produtivo. Como, por exemplo, tá? A gente já volta à projeção. Como, por exemplo, eu sou operário de uma fábrica, eu fui contratado para trabalhar 8 horas. Só que, no término de 6 horas, tudo aquilo que eu produzi já é suficiente para pagar todo o processo produtivo. Traduzindo, ao longo de 6 horas, tudo aquilo que eu produzi já é suficiente para pagar o meu salário, para pagar os gastos da produção, para pagar os gastos com a execução do prédio, como, por exemplo, água, luz e outras condições de impostos e tudo mais, e sobra o lucro para o meu patrão. Mas eu não posso parar de trabalhar ao término das 6 horas. Eu tenho que continuar executando as minhas funções até o término das 8 horas. Então, Marx quer dizer que este tempo que eu vou executar entre as 6 horas e ao término das 8 horas, isso eu não recebo. Essa parte vai toda para o bolso do meu patrão, tá certo? Ou seja, isso seria a mais-valia, a exploração exercida sobre o trabalho do empregado que conduz ao lucro do patrão. Então, mais-valia é o trabalho realizado pelo operário, não remunerado devidamente pelo patrão. Ou seja, no final das 6 horas, eu recebo toda a minha produção, mas eu não posso parar de trabalhar ao término dessas 6 horas, eu tenho que continuar trabalhando até o término das 8 horas pelas quais eu fui contratado. Então, dessas 6 até as 8 horas, eu não vou receber nada em relação à minha produção. Tudo aquilo que eu produzir vai diretamente para o bolso do meu empregador. Então, acaba gerando um lucro. Então, por favor, a mais-valia é a exploração exercida pelo burguês em relação ao seu trabalhador. E essa mais-valia conduz, gera, produz, cria muito lucro para o empregador, certo? Para o burguês. Então, como posso ampliar essa exploração para obter maior lucro? Segundo Karl Marx, existe a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa é o emprego do uso das máquinas, das tecnologias, ou seja, quanto mais mecanização eu tenho numa fábrica, maior é
é a mais-valia, maior é o aumento do meu lucro. Então, a mais-valia relativa, onde eu vou utilizar o equipamento, a máquina ou a tecnologia para aumentar a minha produção. Eu posso também obter a chamada a mais-valia absoluta, que é o aumento da jornada de trabalho do meu operário. Peraí, professor, mas se eu aumento a jornada de trabalho do meu empregado, eu tenho que aumentar o salário dele, tá? Eu tenho que aumentar o salário dele. Só que o aumento do salário não é uma expressão significativa em relação ao seu processo produtivo. Há um pequeno reajuste, há um pequeno aumento, só que isso não é de forma considerável. Então, mais-valia, a exploração exercida pelo burguês sobre o trabalhador, onde essa exploração vai gerar mais lucros para a atividade produtiva do empregador, certo? Aí vamos lá. Depois, para poder finalizar praticamente, para a gente entrar na aula de introdução à redação, nós temos assim duas classes fundamentais para Karl Marx. Isso você não deve esquecer, isso vocês já viram em filosofia, já viram em história, já viram também em sociologia. Então, para Karl Marx, dentro do sistema capitalista, existem duas classes sociais que estão em constante conflito. Karl Marx não quis dizer que só existe a burguesia e o proletariado. São as duas principais classes que estão em conflito. Então, nós temos a classe proletária, que são os não detentores do meio de produção. O que pertence ao proletário? Somente a força de trabalho, mas o proletário ele está sempre alienado, a sua força de trabalho não lhe pertence, porque ele vende sua força de trabalho em troca de uma remuneração periódica chamada salário. E a burguesia são os chamados donos dos meios de produção. Ele é dono da fábrica, ele é dono da ferramenta, ele é dono do lucro final, ele é dono da mercadoria, certo? Então, há essa relação entre dominante, burguês, dominado, proletário. E ao longo da história da humanidade, segundo Karl Marx, é a história da luta de classes, onde dominado sempre esteve na luta contra o dominante para reestabelecer a sua condição de ser humano. Tá? Então, desde o processo da antiguidade, nós temos uma luta clássica entre dominante e dominado, é isso que a gente está falando aqui. Então, é exatamente por conta da luta de classes que toda a história foi constituída. Por toda ela, desde o feudalismo e escravidão, houve essa dicotomia de poderes da luta de classes. São a força motriz para as grandes revoluções. Então, a força motriz de todo o movimento revolucionário foi a luta de classes. Como foi a Revolução Francesa, é um caso que nós chamamos de exceção, porque a Revolução Francesa foi a luta da burguesia contra a nobreza e o clero para se estabelecer no poder dentro da França. Mesmo assim, estabelece uma luta de classes, certo? Então, nós temos essas expressões. O materialismo histórico dialético, vocês já devem saber o que é, certo? Só para a gente revisar rapidinho. Materialismo histórico significa que toda a sociedade se organiza em torno da produção material desenvolvida ao longo da história. Dialético quer dizer que essa produção material gera forças antagônicas, então dominante e dominado, a chamada famosa luta de classes. Então, toda a sociedade se organiza em torno da produção material ao longo da história, chamada materialismo histórico. E essa produção material ao longo da história gera forças antagônicas, dominante versus dominado. Aí seria o materialismo dialético. Por favor, a dialética é a oposição entre dominante e dominado. O materialismo histórico é a produção material, ou seja, a produção de bens ao longo do processo histórico, certo? Essa é a ideia fundamental, que para Karl Marx temos os modos de produção lá desde a antiguidade, o comunismo primitivo, tá? O modo de produção asiático, modo de produção escravista, passou para um
modo de produção feudal, que passou para o modo de produção capitalista. Então, a superação do modo de produção capitalista viria com a implantação do socialismo e posterior implantação do comunismo, certo? Lembre-se sempre, o socialismo é uma etapa, seria, na verdade, uma etapa de transição para o comunismo. Ainda no socialismo, eu tenho a figura do Estado. No comunismo, eu tenho a ausência total do Estado, onde as sociedades, as comunidades se autorregeriam, estabelecendo um controle das atividades produtivas, certo? E essa era a nossa conversa a respeito de Karl Marx. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui, por favor. Eu fiz um negócio errado aqui. Peraí, tá? Stop share. Aqui, deixa eu ver. Tá na aula, para não atrapalhar, mas é a questão 9 da página 67. Antes da gente começar a nossa outra abordagem, página 67, questão 9. A página 67, questão 9. Acabei de pegar aqui da Universidade Estadual de Londrina. Tá? Muito importante, os vestibulares lá no Paraná cobram direto essas ideias a respeito do socialismo, do comunismo e assim por seguinte. Então, vamos pegar aqui, página 67, questão 9, tá? É para praticar, né? Deixa eu achar aqui, 67, questão 9, tá? O exercício vai falar assim: uma das grandes ruas arborizadas, largas da capital francesa, traz o nome de Haussmann, primeiro-ministro na época da Comuna de Paris. Olha só o que vocês vão ter que saber, tá? Isso dentro da estrutura da expansão meu pai, a expansão da era napoleônica, ou seja, depois da expansão da era napoleônica, o que acarretou economicamente, socialmente e politicamente dentro da França, na Alemanha, também a Itália e a Inglaterra, diz assim, tá? Paris é responsável pela configuração espacial que parte da Cidade de Luz passou a ter. Tratava-se para ele de eliminar as vielas que impediam o deslocamento das tropas nas ocasiões dos motins populares. A Comuna de Paris também foi objeto da atenção do pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, sobre a forma como Marx e Engels analisaram a Comuna de Paris. Assinale a alternativa correta. Confere a questão, Liara? É essa mesma, certo? Sim, Pro, essa. Então, tudo bem. Foi a primeira experiência real que indicou o que poderia ser uma sociedade sem classes. A Comuna de Paris foi um movimento comandado principalmente pela classe média, média-baixa, em favor da unificação dos direitos políticos e sociais. Letra A não está incorreta, não. Letra B. Era um movimento limitado, por desconsiderar a forma parlamentar como instrumento da luta? Não, não tem nenhuma relação. Exprimia um modelo ideal de vida social a ser seguido por outras nações da Europa à época de sua realização. Não exprimia um modelo ideal de vida social a ser seguido por outras nações. Não. Então, necessariamente, não é um modelo ideal a ser seguido para as outras nações. Era uma experiência com base na classe proletária, dentro da estrutura da França. Então, joga fora. Representava a continuidade da Revolução Francesa e dos seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Não, dentro da Comuna de Paris já é uma superação desses ideais da Revolução Francesa. Joga fora. Letra E. Tratava-se de um movimento pacífico que recusava a luta de classes como caminho para o comunismo. Não, joga fora. A Comuna de Paris não foi um movimento pacífico. E dentro da Comuna de Paris foi
a primeira experiência na tentativa de se instalar o comunismo na Europa. Portanto, foi a letra A. Foi a primeira experiência real que indicou o que poderia ser uma sociedade sem classes. Então, a Comuna de Paris, o próprio nome já diz, comum, quer dizer, sem diferenças sociais. Deixa eu ver, existe alguma ocasião em que o empregado não seja classificado como proletariado? Claro que existe, Pedro, tá? Claro que existe. O termo proletariado é usado para o trabalhador urbano na fábrica, tá? O trabalhador rural, por exemplo, ele não é chamado de proletário, tá? Eu, no meu caso, eu não sou chamado de proletário, mas eu sou um trabalhador. O termo proletário é um termo específico utilizado por Marx para identificar o trabalhador, o operário urbano, tá? O trabalhador operário urbano. Apesar de que hoje, tá? Apesar de que hoje muitos indivíduos, por lutas ideológicas, por transições políticas, utilizam o termo proletário como abrangente a toda a classe trabalhadora, tá? Então, hoje, o termo proletariado é usado para abranger toda a classe trabalhadora, certo? Então, maravilha. Deixa eu fechar aqui.